duas coisas sobre o que ele falou, né? Porque primeiro que ele disse assim, eu quero confiar, né? Eu vou confiar na diretoria, no que foi feito. Mas isso está linkado a uma coisa que é decisiva. Ao time ir bem ou ir mal. Concorda? Claro. Se o time continuar perdendo, não tem confiança nenhuma, daqui a pouco ele tá fora. E aí, e há uma outra coisa, que que não está claro. Talvez a torcida tenha uma expectativa tal para o trabalho do Crespo. A diretoria do São Paulo não fala sobre isso, mas afinal, o que é fazer um bom trabalho para o Crespo? O que significa fazer um trabalho? Chega no fim do ano como? Não caiu e tudo bem? Então. Não caiu e caiu nas quartas da Libertadores? Não caiu e chegou na semifinal da Copa do Brasil? O que é fazer um bom trabalho? No meu ponto, na minha visão, falo, é só a minha, é o São Paulo fazer um Campeonato Brasileiro digno e, quiçá, conseguir uma vaga na pré-Libertadores talvez. E resto, eu não tenho grandes expectativas, como já não tinha tantas. Foi a minha pergunta para ele. Eu acho que uma medida para dizer bom para ele é onde vai chegar em uma das Copas. Se vai conseguir igualar ou superar a campanha do ano passado, seja na Libertadores ou Copa do Brasil. Mas nesse momento não está tudo linkado a salvar o time do brasileiro? Acho que não, acho que o torcedor não. Então, não, o Zubeldia caiu por causa disso, então, gente. É interessante isso, porque permanecesse o Zubeldia, vamos ser bem claro, se o Zubeldia permanece, o São Paulo daqui a um mês, né, de 15 de julho a 15 de agosto, é eliminado das duas Copas, evidentemente ele cai. O Crespo não vai cair. E Exato. aí vai ficar, né, se o São Paulo for eliminado das duas Copas, talvez até a chance do São Paulo ir além da Libertadores tenha diminuído com essa troca de técnico. A gente tem que ser franco. O Zubeldia estava invicto a 15 jogos da Libertadores. Se o Crespo não cair, aliás, o Crespo também não vai. Se o São Paulo cair, o Crespo vai permanecer, porque não existe outra alternativa, e teria o brasileiro ali para fazer o que você está falando. Isso. Mas aí eu chego no fim do ano. O contrato dele até 2026. Chegou no fim do ano. São Paulo ficou lá em 9º lugar do brasileiro, 10º. Não ganhou nada. Caiu nas Copas aí no meio do caminho. A avaliação vai ser o quê? É por isso que eu tô falando. É difícil medir isso. Muito pouco tempo. Vai ter que começar o trabalho, fazer pré-temporada e tal. Então. Espero, mas porque é assim também. Eu acho que tem que ter uma ideia de que, primeiro, o time não é tão forte assim. O cara tá pegando o time em julho. Essa é a ideia que eu acho que o Crespo vai sofrer também, que o Arnaldo tá falando. O time não é tão forte assim. Para muito boa parte da torcida, o time é forte sim. Essa informação eu chequei, e isso é uma questão para frente, não tem nada a ver com o Crespo, mas tem a ver com a direção do São Paulo. O Casares apresentou o Crespo, assim como apresentou o Zubeldia. O Casares falou da volta do Crespo, assim como ele comparou com a volta do Dorival e a volta do Rogério. A informação é a seguinte: não foi tão de comum acordo assim a saída do Zubeldia. Não foi tão tranquilo para o Zubeldia sair. Nós vamos verificar se o din-din da multa rescisória, os 3 milhões, foram cedidos pelo Zubeldia em comissão depois no balanço lá atrás. A informação que eu tenho é a seguinte, e chequei com mais de uma fonte. O Zubeldia pediu demissão depois do jogo com o Vasco no vestiário. Lá na salinha lá que ele fala. Salinha. Isso a gente falou aqui, segundo ponto. Os diretores do São Paulo, Belmonte, estavam de volta, falaram, Zubeldia, vai pra folga, refresca a cabeça, pensa bem, tal, não sei o que lá. E o Zubeldia saiu de férias com a missão de refletir e voltar para resgatar o São Paulo, voltar com novas energias e tal. Ele não saiu com a impressão de que ele tinha encerrado. O São Paulo não lhe deu a informação, valeu, obrigado, tchau. Embora ele tenha pedido. O São Paulo indicou que gostaria que ele permanecesse. Certo. Aí o que aconteceu? Isso foi na quinta. Na sexta ele saiu, viajou. No sábado e no domingo o São Paulo já estava negociando com o Crespo. Sem falar com o Zubeldia. Quando foi falar com o Zubeldia, já tinha definido o que ia fazer
e meio que, olha, é isso mesmo, acho que é a melhor solução para todo mundo. E passou. E ele ficou decepcionado com essa situação do São Paulo não clara. Não é simples, né? Vamos lá, pede demissão para mim, depois de um jogo. Ronaldo, eu vou embora, quero... Não, Maurício, fica tranquilo, cara. Não, pensa bem e tal. Aí acho que eu não consigo mais. Aí você vai pra tua casa, eu continuo conversando com os dois aqui da nossa direção. Cara, o cara pediu demissão, e aí, né? Pela primeira vez ele... fraquejou. De fato, a gente pode ter essa conclusão, olha, de fato é melhor, até por essa demonstração, que é melhor a gente trocar o Maurício. Agora, aí tem a questão toda burocrática financeira, na ideia, certo? O São Paulo não aceitou o pedido de demissão do Zubeldia no momento que foi feito. E isso pode ficar... As saídas em si, das vendas da temporada, são muito importantes. E aí, para essas vendas desse ano, 2025, o São Paulo tem essa conta que está na tela. E cara, confirmando essa venda, então, do próprio Alves, né? Já bate, então, essa meta de vendas. E aí a gente estava comentando quem mais pode sair, quem mais pode deixar esse plantel. A meta está batida, obviamente não é um dinheiro que entra para já para o São Paulo, mas entra no orçamento da temporada, que é o que o São Paulo gostaria. Mas a gente comentava que o próprio São Paulo extrapolou o seu orçamento do futebol no primeiro trimestre em 20 milhões já, né? Então já teve um gasto a mais. E esse gasto não é que vai cair do céu 20 milhões para pagar. As vendas devem aumentar também nesse sentido. A gente estava comentando a situação aqui do Lucas Ferreira, que teve uma oferta recusada de 8 milhões de euros, mas que pode chegar a 10, e aí o São Paulo pensaria em venda. Tem o Maia também, que é uma possibilidade sempre presente de venda no mercado. As saídas também que a gente deve confirmar, né? Alves, Lisieiro, fim de contrato, e Igor Vinícius deve ser liberado para o Santos também. Foi liberado já para o Santos, né? E tá aí apenas, enfim, pendente uma oficialização e também exames contratuais. Então, assim, Van, essas saídas, elas já causam um impacto, entre aspas, no grupo de jogadores do Crespo. Ele já está com um grupo reduzido. Ainda assim, ainda dá para tocar o barco. Mais saídas, e já considerando que a gente já bateu a meta de venda, eu entendo que seriam fruto de uma falta de responsabilidade financeira, né, nos gastos, e que aí sim trariam muito impacto no campo. Então é fácil falar daqui? Pode ser, mas eu não venderia de forma nenhuma o Lucas Ferreira nessa janela, por exemplo. Mas ofertaram 12 milhões de euros. E aí? A gente precisa ter o Lucas Ferreira para a temporada. Então, assim, você segura ele e aí tenta uma venda em dezembro. O Maia também vai ser um cara importante, porque na ausência do Maia você tem que trazer mais um primeiro volante. Então, a meta de vendas já colocada na tela, eu acho que já mostra muito que o São Paulo não precisa mais ter um, assim, desespero por venda. Já vende o Alves, para mim é um valor muito baixo, mas ok, a gente faz essa avaliação. Já foi, entre aspas, né? Já está vendido. Mas aí, assim, para o próximo passo, Van, eu acho que tem que ter uma responsabilização também de que o São Paulo precisa manter as peças, senão vai ser CN 2017, né? Meio do ano você vende ali 4 peças importantes de um time que já é limitado e aí cai na conta do técnico depois, coitado do Crespo. Cara, pois é, assim, não adianta... o treinador, é lógico, ele tem muita responsabilidade naquilo que ele faz e tudo mais. E ele vai ter que aprender a lidar realmente com o que ele tem no elenco, né? Com as peças que ele tem. Só que, assim, a gente pode responsabilizá-lo dando essas opções. Porque não basta somente um time, né? Você tem que ter um elenco. E, assim, foram muitas saídas, né? São Paulo teve nessa temporada. Algumas delas citadas aí que são as vendas, né? E, assim, alguns jogadores eu não teria negociado, uma coisa que eu já falei, assim, a galera começou a me criticar muito, mas a gente vê agora que o São Paulo tem um elenco enxuto e a gente precisa de possibilidades, não temos. E nós temos que entender que o São Paulo vive uma situação complicada, é o que a gente sempre vive falando aqui, e isso tem que ser levado em consideração. É um ciclo complicado de se quebrar. Eu acho que, realmente, esses jogadores que subiram agora, Rian, Lucas Ferreira, a gente tem que aproveitá-los da melhor maneira. Temos aí uma possível, um jogador que é um possível negociável, ele vem já sendo um possível negociado, que é o Pablo Maia, né? Vem se estendendo isso, mas ele vem sofrendo com lesões, que vem atrapalhar essa venda dele. E assim, ele não retornou da melhor maneira da lesão, que também é uma coisa totalmente normal, só que é um jogador para ser avaliado, para ser vendido. Só que assim, beleza, você vai lá, vende o Pablo Maia e depois a gente precisa de um primeiro volante, que também uma posição que o São Paulo precisa muito, busca e não encontra. Cara, então é realmente uma situação muito complicada pro São Paulo de olhar, por exemplo, o Ângelo. Tá, é que o Ângelo não vai sair agora, né?
E tem toda a cláusula que o São Paulo pode ganhar mais dinheiro com ele, caso ele seja titular, né, no profissional, em tantos jogos, enfim. O que vai ser muito bom pra gente poder utilizá-lo, né? Que eu quero muito vê-lo antes dele ir embora. Então, mas assim, coloca o São Paulo numa situação muito delicada de precisar, às vezes, vender promessa, sem a gente poder ver o real potencial desse jogador. A gente vai ver só quando ele sair. William Gomes, por exemplo, que é um jogador que tá no Porto, é um jogador que a gente viu muito pouco, a gente gostou do que viu até, mas a gente queria ter visto mais, assim, né? É claro que tem muitas coisas a ser colocadas em pauta, levadas em consideração na venda desses atletas, e muitas delas a gente não fica nem sabendo, né? São coisas de bastidores e tudo mais. Só que revolta o torcedor, né? Não poder realmente ver suas peças sendo utilizadas. Eu acho que o Rian é um jogador que o torcedor quer ver muito agora, e a gente espera que o Crespo dê oportunidades para ele antes dele ser vendido, porque a gente vê, por exemplo, um Palmeiras negociando Endrick, Estevão e aproveitando esses atletas. O Estevão ainda é muito criticado ainda, né? Porque não é decisivo, mas agora o Endrick, a gente viu ele colocar a bola debaixo do braço e levar o Palmeiras num título. Então é isso que a gente espera também. É lógico, a gente não pode colocar essa responsabilidade nos nossos meninos, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu falo de ver mais, de poder vê-los mais, e é isso, né? De jogadores que realmente têm potencial, que a gente olha e fala, pô, é uma safra muito boa, a gente quer ver. E às vezes posições que o São Paulo precisa muito, e a gente fica trazendo jogadores, beleza, experientes, mas que também não correspondem dentro de campo. É o que eu falo do Cédric, por exemplo. O Cédric, eu gostei dele, nesse primeiro momento dele. Aí, beleza, a gente esperava um contrato até o final do ano, aí se estendeu um contrato muito maior. Então, eu acho que isso... Será que vale a pena mesmo a gente estender o contrato, às vezes, de tantos jogadores experientes que não correspondem e não dá oportunidade para os meninos da base errarem realmente, que eles vão errar, eles vão oscilar, a gente entende isso. Então, só que, realmente, eu acho que esse desespero pela venda talvez seja limitado agora por alcançar essa meta, né? Só que eu não tenho esperança também de negociar jogadores importantes e depois a gente não ver o retorno dessa venda, né? De não ver o retorno desse dinheiro sendo utilizado de maneira coerente. Essa meta de vendas vai ser algo que a gente sempre pontua, né, Pri? Não dá também para esfacelar o seu elenco para, assim, conseguir corrigir, porque o São Paulo, a gente fala aqui muito, né, com um teor crítico a essa gestão, mas eles dão muito motivo também, né, muitas vezes. E essas vendas, para mim, elas são muito isso. Um lado que você vende um William Gomes, né, por 35 milhões, né, não, desculpa, um Alves por 35 milhões, o William, né, por mais de 50, mas também por um valor que não é tão alto, para você contratar jogadores que são dúvida, né, então você vende o Ângelo já assim por 32, né, e você usa esse dinheiro para trazer caras que não vão surtir resultado, né, para pagar 3 anos aí de Cédric Soares. É um jogador que tá conseguindo ajudar? Tá, mas não é o jogador para você destinar esse maior investimento. E o São Paulo, nesse momento, ele vai ter que ter uma prioridade também, vai ter que ter uma priorização do que ele quer no mercado, né? Porque não vai ter dinheiro para contratar qualquer posição. Então, obviamente, o mundo ideal, traz mais um goleiro, traz mais um lateral, mais um zagueiro, mais um meia, mais um volante. A gente queria tudo, a gente queria toda a posição. Mas na prática, o São Paulo vai ter dinheiro mesmo para trazer 1 ou 2 e não vão ser 2, 3 caras que vão ser, assim, muito badalados, né? Que vão ser caras que falam, esse aqui o Flamengo tava querendo, a gente foi lá e tirou deles. Não vai acontecer essa prateleira de contratação. Em cima disso, você acha que eles vão acabar vendendo mais um jogador, ainda que já tenham alcançado essa meta de venda, também para corrigir os erros de gasto no futebol, Pri? Olha, Gabi, difícil dizer, né? Eu acho que a gente precisa entender exatamente o que pode chegar, porque querer vender é uma coisa. Eu, por mim, quero vender, se todo mundo vender um trilhão de reais, todo mundo quer vender. O que a gente tem que entender as oportunidades que vão surgir ao São Paulo ao longo dos próximos dias, semanas, né? Não por muito tempo também, para ver, por exemplo, o próprio Lucas Ferreira é um cara que o São Paulo eventualmente pode vender, mas não quer vender nesse momento. Então, acho que são opções, né? Às vezes você vende o Matheus Alves, mas você consegue segurar o Lucas Ferreira. Acho também que às vezes são esses movimentos que acontecem, né? Você perde um cara ali, aí consegue valorizar o contrato de um outro. Lembrando que o gasto do futebol mensal também é algo extremamente importante de você equilibrar, né? O São Paulo mesmo estourou seus gastos com o futebol profissional masculino nos primeiros meses do ano. Então, também é mais uma conta que você tem que fazer ao longo do seu ano, enfim. Então, eu acho que depende muito do que chegar, acho que pode sim acontecer. O que a gente sabe é que o Lucas Ferreira não é uma dessas ideias, né? O São Paulo não quer vender ele agora. Eu pelo menos só sei do Lucas Ferreira, não sei se, sei lá, o Mike
o Luca, o que o São Paulo pensa desses caras, né? Acho que a gente precisaria apurar melhor. Dito isso, assim, cara, eu entendo o ponto de vocês sobre essa meta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que, apesar de você alcançar a meta, se surgirem oportunidades boas, é bom você ultrapassar a meta, porque você consegue tirar de um lugar para colocar no outro. Lembrando que isso acontece muito no balanço, né? Você melhorar, você ter um déficit numa meta tal, e aí você melhora numa meta X, e aí isso compensa aquela meta que não bateu. Sei lá, cara, nossa, o torcedor comprou menos ingresso em 25, mas aí você ganhou mais aqui vendendo o Marquinhos. Sei lá, um jogo a menos, né? Aí o São Paulo deixou de ganhar 600 mil no jogo contra o Mirassol, mas vendeu o Marquinhos por 600 mil. Aí o balanço se equilibra, né? Então existe esse movimento também na hora de você colocar a sua conta no papel. Então, assim, eu acho que não precisa do desespero, porque de fato está muito perto da meta, mas também não significa que se aparecer uma proposta boa, o São Paulo não tem que vender só porque já está perto da meta. Né? Eu acho que tudo tem que ser estudado e tudo mais, e de fato tem que ter essa decisão, né? Pô, é o que eu falei anteriormente, assim, o foco total é o financeiro, beleza, aí nesse mundo vende todo mundo, entendeu? Obviamente estou sendo muito extremista, né? Vende todo mundo, ou o seu foco é conseguir melhorar as contas ao mesmo tempo que você compete, então você tem que escolher melhor quem você vende, ou o seu foco tá nem aí pro gasto, que foi meio que aconteceu em 23, mas você vai ser campeão. Aí não vende ninguém e contrata quem precisa. São opções, caminhos, vias que você tem que decidir, né? Eu acho que a ideia do São Paulo é esse meio termo. Conseguir, aos poucos, ir equilibrando as suas contas, mas manter um time competitivo. E aí o título não é a meta, como foi, por exemplo, em 21 com o Paulistão e em 23 com a Copa do Brasil, mas é igual que a gente brincou no Sextou semana passada, né? Nas Copas você vai indo, e aí quando você vê, eu adorei quando você me ensinou essa expressão, quando você vê, Então eu acho que é meio que isso, assim, sabe? No brasileiro, obviamente, pra mim não existe a menor possibilidade, né? Pergunta pra vocês. Mas é muito gol. Eu ouvi por aí, São Paulo trocou 6 por meia dúzia? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu não trocaria. Não trocaria? Manteria o Zubeldia? Não trocaria. Sério? Não trocaria. Manteria o Zubeldia? Manteria. Se o cara faz um trabalho bom na Libertadores e na Copa do Brasil, rateou num campeonato brasileiro onde ele tem um departamento médico lotado. Uhum. E, ó, não tem peça de reposição. Não reclama porque não tem jogador, não reclama de... A maioria dos treinadores se apegam logo nisso. Mas eu tô jogador machucado, o meu time eu não tenho, preciso de contratação. Nunca ficou reclamando, nunca ficou chiando de nada e tomando pancada, tudo em cima dele. Ficou tudo nele. Então, acho que assim, um cara que fez um trabalho ano passado bom, classificou o time para a fase de grupos da Libertadores. Agora, a arquibancada e a mídia social pressionou e o presidente foi dele. Exatamente, por isso que eu disse, é um retrato repetido ou um filme repetido do que acontece. Você teve a impressão que ele também, né? Ele também. Eu acho que depois do último jogo contra o Vasco, né, que foi 3-1, eu acho que deu muita impressão que ele falou, chega. Sim. Não consigo mais. Até nisso ele foi gente boa com o São Paulo. Então, eu não consigo mais. E a vinda do teria Crespo... uma multa, né? 3 milhões. E a vinda do Crespo tem muito daquilo que tinha uma dívida também. Então, vamos esperar pra ver. Juntou... Não tem muita opção também, né, Kleber? Pois é. É uma coisa meio sentimental, né? De gratidão pelo que o Crespo fez no passado. E eu penso exatamente como o Dodô. Eu acho que o São Paulo estava jogando mal. E talvez o Zubeldia tenha percebido assim, eu não consigo mais, não dá, não estou conseguindo fazer o time jogar, não é incompetência minha, mas não está dando, não estou. Teve parada, a gente treinou, mudou o time, tentei aqui, não ganho em casa, a pressão foi grande. Eu acho que o Crespo tem essa coisa de o torcedor, de uma forma, e até a direção do São Paulo acreditarem nesse passado recente. E com uma outra coisa, né, Salvio? Se você pensar, se o Zubeldia fica, eu também tenho dúvida se devia sair, mas se o Zubeldia fica, o time começa o campeonato e não anda, espaço, né? Você ia ficar com aquela sensação de que perdi o time. Eu acho que assim, se a convicção da diretoria do São Paulo e do próprio Zubeldia, né? Tinha que ser agora, porque aí começa um novo trabalho. Chegar em julho, perde na Copa do Brasil, perde na Libertadores, aí vai trocar... Com um jogo quarta e domingo.
Mas é um bom personagem, né, Salve? Não, o momento é agora, Kleber. O São Paulo ou abraçava o Zubeldia até o final do campeonato, até dezembro, e falava, vamos juntos até dezembro. Seja o que for. Força na Libertadores, São Paulo está bem na Libertadores. Vamos buscar o Campeonato Brasileiro, que eu acho que não é a opção do São Paulo. Acho que o Crespo chega com essa mensagem também, o brasileiro não é a sua opção, mas o jogo de mata-mata, o campeonato de Copa do Brasil e Libertadores, sim. E vendo a distância, Paloma, acho que o Zubeldia também foi muito digno. Pô, não tá dando para mim, tchau, sigamos a vida. É que eu acho, quem sou eu para achar alguma coisa, mas eu acho que o problema do São Paulo são outros também ali, depende muito ali hoje de 2 jogadores da base, mas enquanto eu tomo o meu chá... exclusiva, quero contar para vocês que o meio atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vai jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Para falar agora sobre o bônus que o São Paulo terá direito na venda do lateral direito Ângelo. Negócio que a gente já havia apontado para vocês há alguns dias, agora é oficial. O Ângelo, de 16 anos, está vendido para o Strasbourg, da França. Mas ele se muda para o futebol francês apenas depois de completar 18 anos. Isso acontece em outubro do ano que vem. Então, na verdade, o Ângelo vai jogar na França somente a partir de janeiro de 2027. Até lá, o grande objetivo do São Paulo é conseguir fazer com que esse atleta dispute pelo menos 2.000 minutos no time de cima. Isso porque há um bônus previsto no valor de 2 milhões de euros garantidos ao São Paulo, caso ele bata essa meta. O negócio entre São Paulo e Estrasburgo foi fechado em 5 milhões de euros fixos. Essa grana vai ser paga em 2 parcelas, a primeira delas nos próximos dias, a segunda em breve. E o São Paulo também tem direito a 12,5% do valor de uma venda futura. Além disso, tem essa questão do bônus de 2 milhões de euros que está previsto assim que o atleta conseguir 2.000 minutos no time de cima. Vou fazer as contas, esse número equivale a 23 partidas como titular, jogando os 90 minutos. Não dá para imaginar que o Ângelo será protagonista do time de cima por agora, embora já tenha espaço importante no sub-20 e convocado com frequência para a seleção brasileira sub-17. Mas também pelo fato de o Igor Vinícius ter sido negociado com o Santos e o Mike estar machucado, a gente pode até começar a ver o Ângelo aparecendo no time de cima como reserva imediata do Cédric Soares. Pergunta que eu deixo para você: você conhece o Ângelo? Diante dessa possibilidade de faturar 2 milhões de euros com bônus em caso de utilização em 2.000 minutos, você começaria a colocar esse menino para jogar? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Especulado no São Paulo há mais de um ano, o volante Thiago Mendes está de saída do Al Rayyan do Catar. O brasileiro de 32 anos já acordou por um retorno ao país natal. Basta saber por qual time atuará na segunda metade da temporada. Apesar de sua identificação com o tricolor do Morumbis, Thiago Mendes não deve vestir as cores da equipe novamente. Pelo menos caso mantenha sua pedida salarial, que é de aproximadamente 1,5 milhão de reais por mês contando luvas e bônus. O jogador tem contrato com o clube do Catar até o final de junho.
Ou seja, já pode assinar um pré-acordo com qualquer interessado, defendendo as cores do novo time a partir de julho. Justamente por isso, São Paulo não teria que pagar a taxa de transferência. A diretoria são paulina entende as dificuldades do negócio, principalmente por conta da situação financeira na qual o clube está inserido. A cúpula não deve gastar mais do que o orçamento limitado pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Outro que vai ficar livre no mercado da bola e foi sondado pelo tricolor é Rafael Toloi. Livre no mercado desde sua saída do Atalanta da Itália, o zagueiro de 34 anos já começou a despertar o interesse de clubes brasileiros. Segundo a apuração recente, ao menos 3 equipes do Brasil fizeram consultas sobre a situação do defensor que teve passagem marcante pelo São Paulo entre 2012 e 2014. O Santos é um dos interessados além do tricolor. A cúpula são paulina tomou a decisão de sondar o atleta em virtude da dificuldade em estender o empréstimo com Juan Tressoldi. E aí, torcedor, você aprovaria o retorno de Rafael Toloi ao São Paulo? Comente aqui embaixo a sua opinião.